A paz do Senhor, amados. Tudo bem com todos? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre a vida dos irmãos está em Mateus, capítulo 11. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero só informar os irmãos de algo muito importante que aconteceu nessa segunda-feira. Eu acredito que a maioria já saiba, mas para aqueles que ainda não sabem, na segunda-feira, o pastor Marcelo, junto com outros pastores de São Caetano, fizeram uma reunião com a prefeitura de São Caetano. E o resultado dessa reunião é que para os próximos dias a prefeitura fará um decreto ou algo nesse sentido para possibilitar a reabertura das igrejas, tá? Essa reabertura vai ser feita com algumas precauções, né? Poderá abrir com uma capacitação de até 30%, algo nesse sentido. Foi aconselhado para crianças e idosos não participarem dos cultos presenciais. E as pessoas do grupo de risco, claro, né, para não estarem participando. Qual foi a posição da nossa igreja, da Igreja Batista Ipanema em São Caetano do Sul? A gente decidiu, comunicamos à prefeitura, conversamos com os obreiros, presbíteros da igreja e decidimos, por enquanto, não abrir a igreja para cultos presenciais, tá bom? A gente entende que ainda precisa ter algumas precauções a respeito desse vírus. A gente entende que não é hora de voltar aos cultos, não é hora de estarmos todos juntos, cultuando ao Senhor no mesmo local. Entendemos, porque passamos também por isso, entendemos a ansiedade de todos de estarmos juntos, de estarmos reunidos, cultuando ao Senhor, de rever os irmãos. Também estamos morrendo de saudades dos irmãos, morrendo de saudades de participar de um culto com todos juntos, mas não é hora ainda, tá, amados? A gente tomou essa decisão preocupados com você, preocupados com a sua família, preocupados com os membros da nossa igreja ou por aqueles que poderiam visitar, né, os nossos cultos. Por isso decidimos não abrir por enquanto. Vamos esperar mais alguns dias, se preciso for, esperar mais um mês, 2 meses, não sei, tá? Até vermos um momento adequado de voltarmos aos nossos cultos, tá bom? Então, por favor, continue no isolamento, continue se guardando a sua família. Eu sei que vai ter muita igreja em São Caetano do Sul aberta para cultos. E qual é o meu conselho? E eu acredito que seja também o conselho do pastor Marcelo. Não frequente, meu irmão. Fique na sua casa. Nós estamos nos cultos online. Você vai poder louvar ao Senhor e ouvir uma palavra vindo de Deus através desses cultos. Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei disso, meu irmão. Mas é uma maneira que encontramos de continuar a cultuar ao Senhor nesses dias, tá bom? Não tome nenhuma atitude que vá se arrepender mais tarde, tá? Se estamos tomando essas atitudes, tendo essas precauções, pelo cuidado que temos com a sua vida e com a sua família, tá bom? Logo, logo a gente já vai estar voltando com os cultos e poderemos estar todos reunidos. Amém, meu irmão? Eu acho que você já conseguiu abrir a sua Bíblia em Mateus 11. Vamos fazer a leitura então, tá bom? Mateus 11 vai dizer assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo,
enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? Pai amado, fizemos a leitura da Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Pai, que possamos entender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, que esta palavra, ó Pai, seja guardada em nossos corações, ó Pai, e gere frutos em nós, ó Pai. Pai, que possamos, ó Pai, abrir os nossos corações, as nossas mentes para tudo que for ministrado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém? Então, uma leitura bem breve, que nos é contado que João está preso no cárcere, e nesta prisão ele manda 2 discípulos a falar com Jesus e a perguntar a Jesus se ele realmente é aquele que havia de vir, se ele realmente era o Messias, ou se ele precisava esperar por outro, se eles precisavam esperar pelo Messias. E antes de entrar nesta passagem, eu quero primeiro contar quem é João. Contar o que a Bíblia nos fala a respeito desse homem para poder entender tudo o que ele estava passando nesse momento. A primeira menção de João, na verdade, se formos seguir a leitura da Bíblia nos capítulos que se seguem, a gente vai ver que a primeira aparição dele é em Mateus. Mas é-nos contado em Lucas de João quando ele ainda estava na barriga da sua mãe. E nessa passagem é contada que Maria, sabendo que havia de dar à luz a Jesus, ao Messias, foi visitar Isabel, mãe de João. E Isabel estava grávida. Estava grávida do próprio João. E a palavra do Senhor vai dizer que Maria, ao entrar na casa de Isabel e a cumprimentá-la, a palavra do Senhor vai dizer que o menino que estava, a criança que estava dentro do ventre de Isabel, começa a pular. E naquele momento ela foi cheia do Espírito Santo de Deus, só com o cumprimento de Maria. Olha só, eu acho essa passagem de Maria com Isabel lindíssima. A gente vai dizer que o homem experimenta do manifestar do Espírito Santo de Deus só em Atos 2, né? Muitos pregam sobre isso, que naquele momento que o homem é batizado no Espírito, mas na verdade Isabel e João já foram batizados no Espírito bem antes, não é? Quando Maria, lá em Lucas vai dizer que Maria encontra Isabel, ele relata que Isabel foi batizada pelo Espírito Santo e João Batista no seu ventre começa a pular de alegria por saber que ali estava a mãe de Jesus. E Isabel vai dizer: como posso eu receber a mãe do meu Senhor? Então eu quero deixar bem claro aos irmãos que Isabel, a sua família, João e os seus pais, desde logo cedo reconheciam que Maria era mãe do Senhor que havia de vir. E que Cristo Jesus era o Messias prometido. Desde logo cedo, João Batista já tinha esta certeza desde a barriga da sua mãe, e provavelmente quando criança, quando foi crescendo, seus pais diziam a esse respeito, ensinavam o seu filho que Jesus, filho de Maria, era aquele que tinha que vir para salvar o povo. Falavam a respeito desse Cristo que foi profetizado a salvar todo o povo. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista, já grande, está no deserto batizando a todos, batizando por arrependimento.
pregando naquele deserto para que o povo se arrependesse e tivesse um batismo para o arrependimento. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus chega naquele lugar. E João Batista olha para Cristo e Cristo pede para que João o batizasse. João vai dizer: não, o Senhor é quem tem que me batizar, não eu a você. E Jesus Cristo, olha, isso tem que ser feito. Então João se rende e batiza a Jesus. Outra vez a palavra do Senhor vai nos mostrar que João tinha absoluta certeza de que Cristo era o Senhor. Porque ao ver Cristo ali para ser batizado, ele mesmo questiona Cristo, que Cristo é quem tinha que batizá-lo, porque ele era Senhor, porque ele era Deus, porque ele era aquele que havia de vir. Aí a gente chega nessa passagem. E em Mateus 11 vai nos contar que João está preso. As coisas não estavam fáceis para João. Apesar de João ministrar a palavra do Senhor, apesar de João ser um homem reto, apesar de João não se corromper com tudo que estava acontecendo naqueles dias, João foi preso. João, por pegar a palavra, João, por pegar a verdade, foi preso. E eu acredito que começou a passar tanta coisa na mente e no coração desse homem. Porque o homem que tinha absoluta certeza de quem é Cristo, o homem que desde o ventre da sua mãe experimentou tudo o que Cristo era, e sabia desde criança quem ele era, esse homem, em Mateus 11, a palavra vai dizer que pega 2 dos seus discípulos e manda perguntar ao Senhor: és tu mesmo aquele que havia de vir? É o Senhor mesmo? Olha a dúvida que paira no coração desse homem, um homem que tinha absoluta certeza de que Jesus Cristo era aquele que havia de vir. Porque ele foi preso. Porque as circunstâncias não estavam favoráveis. Porque Cristo não fez ou não estava fazendo aquilo que ele pensava que Cristo faria. Porque provavelmente ele, como outros que acreditavam em Cristo, eles acreditavam que Cristo seria aquele que os libertaria da escravidão do Império Romano. Cristo seria aquele que traria salvação, não só uma salvação espiritual da alma, mas uma salvação daquele governo. Então, nesse exato momento, João está preso. João está sendo castigado, João está sofrendo por algo que não merece, João está sendo ameaçado de morte. Então começa a ter inúmeras dúvidas no coração de João a respeito desse Cristo. E uma das dúvidas e a pergunta que ele manda fazer a Jesus Cristo: és tu mesmo aquele que havia de vir? Será que eu me enganei? Será que eu confiei na pessoa errada? Será que tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que eu pensava a respeito de Cristo era pura mentira? Afinal de contas, eu estou preso. Meu irmão, o que o Senhor tem para ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite e isso é comum entre nós. Quantas vezes eu e você
questionamos a Cristo, questionamos o Senhor por conta das situações da nossa vida. Quantas vezes eu e você questionamos a Cristo porque passamos por algumas situações que achamos que não deveríamos passar? Não é assim? Quantas vezes em nossas orações questionamos ao Senhor: Senhor, será que tudo o que eu vivi até o exato momento era mentira? Meu irmão, vamos ser verdadeiros conosco mesmo. Quantas vezes duvidamos de Cristo? Duvidamos não só do seu amor, mas duvidamos da nossa própria fé. Duvidamos se estamos no caminho correto. Duvidamos se esse Cristo a qual servimos, esse Senhor a qual buscamos, oramos e adoramos, é verdadeiro. Não é? Quem de nós nunca pensou sobre isso? Quem de nós, em meio à dificuldade, em oração atrás de oração e não ter resposta alguma, não duvidamos da nossa própria fé em Cristo? Quantos, meus irmãos, nesses dias a qual estamos vivendo, não têm duvidado de que Cristo Jesus é o próprio Deus, ou até mais, não tem duvidado da existência de um Deus? Quantos? Talvez você seja um daqueles que tem duvidado. E se você é, esta palavra principalmente é para você. Talvez você seja um daqueles que tem visto a sua fé enfraquecida. Talvez você seja um daqueles que está abalado em sua fé, que não está mais tão confiante como antes, que não está mais tão forte como dias atrás, que não está mais tão esperançoso como há alguns dias, porque as lutas são diversas, intensas, e parece que não passa, não é? Talvez você está na mesma situação que João Batista. Um homem que confiava, um homem que acreditava, um homem que depositava toda a sua fé em Cristo Jesus. Um homem que tinha absoluta certeza de que Cristo é aquele que havia de vir e o salvaria. Mas neste exato momento, como aquele homem, como João Batista, que estava preso, que estava encarcerado, que estava passando por dificuldades, que passava por algo que não imaginava que iria passar. Ou que ele esperava que Jesus Cristo iria até ele e o tiraria daquele lugar, e Cristo não fez. Talvez eu e você esperamos algo do Senhor, o Senhor não tem feito, ou ainda não tem feito, isso tem abalado a nossa fé. Se isso tem acontecido com você, meu irmão, a palavra do Senhor para você nessa noite é: aguarde no Senhor, Ele é o mesmo. Aguarde no Senhor, porque mesmo que Ele não esteja fazendo aquilo que você espera que Ele faça, Ele é Deus. E Ele tem provado de inúmeras maneiras para mim e para você de que Ele é Deus. Meu irmão, o Senhor Deus, para ser Deus, não precisa fazer aquilo que pensamos que Ele tem que fazer. Ele é Deus. Não tem aquela música conhecida que todos cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, meu irmão. Tem coisas que eu e você não entendemos, e nem vamos entender.
Tem situações que acontecem em nossa vida, que passamos, que tentamos encontrar alguma resposta, mas não encontramos e nem vamos encontrar. O que precisamos é, em meio a essas dificuldades, em meio a estas situações, é continuar acreditando no Senhor. É continuar depositando a nossa fé em Cristo. Porque é engraçado e na verdade, acontece até mais do que deveria. É que Jesus já nos deu tanta prova de que Ele é o Senhor Deus e de que Ele é com as nossas vidas, tantas, inúmeras. Se eu e você fôssemos numerar tudo que o Senhor Cristo já fez por nossas vidas, não caberiam nas nossas mãos. Não conseguiríamos contar com os nossos dedos. Faltariam dedos, não é? Mas quando estamos em meio à tribulação, quando estamos em meio à dificuldade, quando as coisas acontecem completamente ao contrário daquilo que esperamos, o nosso coração, na maioria das vezes, tende a duvidar. O nosso coração, se não for na maioria, em alguma dessas dificuldades, tende a duvidar, a desconfiar, a não mais acreditar no Cristo que nos salva e que nos ama. Não é assim? Apesar de eu ser bastante calmo, ou eu tento passar para as pessoas que eu sou uma pessoa calma e equilibrada, aqueles que me conhecem, a Rosinha diz muito sobre isso para mim, de que quando acontece alguma coisa que não é da maneira que eu planejei, eu me irrito de uma maneira que não deveria me irritar. Eu sou assim. Às vezes não me expresso, mas ela, por me conhecer bem, sabe que eu estou irritado e é nas mínimas coisas. Se eu estou consertando algo ou criando alguma coisa e não acontece, ou aquele conserto não é da maneira a qual eu esperava, eu estou ali, montando tudo e dá alguma coisa de errado, eu me irrito. Eu me irrito mesmo. Não perco o controle, mas eu me irrito. E quantas vezes você também, em situações adversas ou situações que não acontecem da maneira a qual você espera, você se irrita. Você não gostar da situação é natural. Você até se irritar por tudo o que está acontecendo é natural. Você se entristecer por situações difíceis é natural. Somos humanos, passamos por esses sentimentos, sentimos tudo isso. Mas o que eu e você não podemos deixar acontecer é que a nossa fé seja abalada pelas circunstâncias. É que a nossa confiança do Senhor seja abalada pelas dificuldades. Isto não pode acontecer, meu irmão. Confie no Senhor. Estamos passando por situações ruins, dias ruins, estamos, todos nós. Não é só você, todos nós estamos passando. Essa pandemia tem atingido a todos, uns mais, outros menos, mas a todos. Mas precisamos permanecer firmes no Senhor, que a tua fé não seja abalada, meu irmão. Que a tua confiança nesse Deus, nesse Cristo, não seja abalada. Ele já provou que é conosco e continuará a fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Ele não muda. Não é porque estamos passando por dias ruins que Ele não é Deus.
Não é porque estamos passando por dias ruins que Ele não está no controle. Não, meu irmão. Deus continua sendo Deus. E tudo que acontece está sob absoluto controle dele. Aí a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos de João Batista se encontram com Jesus e o fazem essa pergunta. Pergunta ao Senhor: Senhor, olha, João Batista está perguntando, é tu mesmo aquele que havia de vir? É tu mesmo o Senhor Jesus? E a resposta de Jesus para com esses discípulos é: olha, diga a João Batista tudo o que eu tenho feito. Diga a João Batista tudo o que vocês têm visto neste lugar. Em Lucas vai dizer ainda mais, vai dizer que naquele exato momento, quando aqueles homens perguntam ao Senhor de que Ele era aquele que havia de vir, naquele exato momento, cegos começam a ver, pessoas são curadas, milagres acontecem. E aqueles homens testificam, veem que verdadeiramente aquele Cristo, Jesus Cristo, era o homem profetizado, era o homem que havia de vir. Cristo tem feito maravilhas, meu irmão. Às vezes a gente olha só para a nossa situação, a gente olha só para o nosso umbigo, só pelo que nós temos passado, e deixamos de olhar aquilo que Cristo tem feito ao nosso redor. Cristo tem operado, não se engane, Cristo não está parado. Cristo não tem olhado para a nossa situação e não tem feito nada. Não, meu irmão, não se engane a esse respeito. Às vezes a gente ora ao Senhor e não tem resposta alguma e achamos que Cristo é aquele que está lá no alto céus, olhando para a terra, olhando para as nossas vidas, vendo tudo o que está acontecendo e não tem feito nada. Não! Cristo sempre está trabalhando a favor daqueles que o amam. Cristo tem feito sim, meu irmão, você que não tem visto. Milagres continuam a acontecer, pessoas continuam a ser curadas, pessoas continuam a ser libertas, pessoas continuam a ter encontros importantes e transformadores em suas vidas com o Senhor Jesus. Jesus continua a operar, com Jesus continua a fazer. Não se engane, meu irmão. Não se afunda nesta falta de fé. Não deixe que as situações deste mundo abale a tua confiança, te segue. A palavra do Senhor para ti nessa noite é: olha, Jesus continua a fazer. Olha, Jesus continua o mesmo. Eu sei que os dias são difíceis, mas continue a confiar no Senhor. Continue a acreditar no Senhor. Continue a depositar a tua esperança em Cristo Jesus. Aleluia! Porque sim, meu irmão, Ele é o prometido. Sim, meu irmão, a sua morte naquela cruz trouxe salvação para mim e para você. Sim, creia, continue a acreditar. Ele está preparando morada para mim e para você junto a Ele. E quando for o dia certo, a hora certa, Ele virá para nos buscar. Aleluia! Continue a confiar nesse Senhor. Sim, amado, Ele continua a ser aquele
que vê o nosso choro, que vê a nossa oração. Ele continua sendo aquele que se preocupa, Ele continua sendo aquele que nos ama, Ele continua sendo o bom pastor, Ele continua sendo aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que está por perto, aquele que levanta quem está caído. Ele continua sendo o abrigo. Aleluia! Ele continua sendo aquele que está com braços abertos a receber os seus filhos. Ele continua a dizer: venham a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele continua sendo o mesmo. Creia nesse Deus, confie nesse Senhor, continue a depositar a tua fé nesse Cristo. Não deixe que esses dias, não deixe que essas dificuldades abalem a tua fé e a tua confiança no Senhor. Que na tua oração, ao invés de questionar quem é Deus, ao invés de questionar se Ele tem visto o nosso sofrimento, agradeça. Agradeça por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Fique com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. E para a gente nos lembrar um pouquinho dos nossos cultos e não perder o costume, deixa eu orar por você. Amém? E eu oro por ti, dizendo que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, esteja sobre você, sobre a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Fique com Deus, meu irmão.